Bem-vindo a todos, meu nome é Rogério Andalaft, eu sou médico assistente do setor de eletrofisiologia do Instituto Antipasanese de Cardiologia. Sou cardiologista pediátrico especializado em arritmias cardíacas na infância. Mais informações teóricas sobre essa aula você pode encontrar em www.arritmiaonline.com.br. O tema da aula de hoje é sobre síncopes na infância, o diagnóstico e o tratamento. A definição de síncope é bastante fácil, é uma perda transitória do nível de consciência, né? Acompanhado de uma impossibilidade de manter o tônus postural, seguida de uma recuperação espontânea, sempre secundário a um hipofluxo cerebral global irreversível e transitório. Muitas vezes, ao primeiro momento que se chega à frente de um episódio de síncope, ela é indistinguível de uma morte súbita. Daí a importância de se checar a responsividade para ver se o paciente acorda após a estimulação. Cabe ao cardiologista reconhecer os sinais de perigo, na qual aquela síncope é um preditor de eventos súbitos. Muitas vezes a síncope é benigna e não prediz a morte súbita no futuro. Existe um pico de incidência de síncope por volta das 2 primeiras décadas de vida, de forma que a incidência cumulativa, né, a prevalência de síncope, acontece com maior número de casos por volta da 8ª década de vida, onde se somam os episódios neuromediados da primeira metade da vida, acompanhado dos síncopes de origem cardíaca que se instalam a partir dos 40 anos. O primeiro episódio de desmaio, como a gente pode observar nesse gráfico, publicado em 2009, acontece realmente um pico de incidência nas 2 primeiras décadas de vida e particularmente no período da adolescência, que vai dos 10 aos 20 anos, de forma que os episódios de síncope vão se acumulando ao longo da vida. De cada paciente que desmaia, né, que apresenta o número total de casos, se estima entre 18 e 39 casos para 1.000 habitantes, apenas metade destes procuram o pronto-socorro, né, e menos de um caso para cada 1.000 habitantes procura o pronto-socorro no setor de urgência. Existem inúmeros episódios que são semelhantes à síncope, mas são considerados não sincopais porque não obedecem àquelas regras de hipofluxo cerebral, global e transitório, recuperação espontânea e perda do tônus postural. Existem as alterações metabólicas, a epilepsia, a intoxicação, os ataques isquêmicos transitórios, tanto do território carotídeo quanto do território vértebro-basilar. As síncopes propriamente ditas, que obedecem àquelas regras, podem ser divididas em 3 grandes grupos. As neuromediadas, que é a síncope vasovagal mais comum, as hipotensões ortostáticas e as síncopes de origem cardíaca, onde as duas principais são as síncopes arrítmicas e as síncopes por cardiopatia estrutural. Nesse gráfico publicado no European Heart em 2009, observamos que a síncope reflexa, que envolve as 3 respostas do tilt test, as respostas cardioinibitórias, as respostas vasodepressoras e as respostas mistas, correspondem à grande maioria dos episódios de síncope. A síncope de origem cardíaca, que envolve as cardiopatias estruturais, as arritmias e uma condição peculiar, que são as interações cardiopulmonares, como acontece, por exemplo, na hipertensão pulmonar, são as causas que envolvem um risco maior de morte súbita. E as síncopes por hipotensão ortostática, que são as síncopes que acontecem ou secundárias a uma disfunção do sistema nervoso autônomo, primária ou secundária, ou secundário ao uso de drogas, né, de vasodilatadores ou mesmo de diuréticos. E no centro da fisiopatologia de todas elas está a queda do débito cardíaco, queda da pressão arterial e hipoperfusão cerebral global. As síncopes neuromediadas correspondem aproximadamente, após a avaliação inicial, a 30% dos casos. A hipotensão ortostática é em torno de 25% e as síncopes de origem idiopática em torno de 18%. Dessas síncopes de origem idiopática são aquelas que a gente esgotou totalmente o arsenal diagnóstico, ainda assim a maioria dos casos correspondem a episódios neuromediados. As síncopes de origem cardíaca não são tão frequentes, mas implicam em um risco aumentado de morte súbita. Quando comparamos a mortalidade de episódios neuromediados, são semelhantes à população geral. E a síncope cardíaca é uma mortalidade muito maior ao longo do tempo.
Como fazer o diagnóstico? A avaliação inicial chega a fornecer 50% dos diagnósticos, que é uma anamnese muito bem feita, detalhando as condições onde a síncope acontece, o ambiente, a posição do paciente, os fatores desencadeantes. Um exame físico completo e a pesquisa dos sinais vitais, a pressão arterial deitado, sentado, em pé e a análise eletrocardiográfica detalhada. Quando se suspeita de síncope neuromediada, após a avaliação inicial, o tratamento empírico pode ser instituído, ou mesmo a avaliação com teste de inclinação, combinado ou não a massagem do seio carotídeo. Se após a minha avaliação inicial eu suspeito de uma síncope de origem cardíaca, aí sim a avaliação detalhada visa estratificar o risco de morte súbita. E eu posso lançar mão de exames não invasivos, como eco, como Holter, como monitor de eventos externos, como teste ergométrico. Posso lançar mão eventualmente de monitor de eventos implantáveis, que fornece uma monitorização mais prolongada, ou mesmo do estudo eletrofisiológico. É importante lembrar que já nesse estudo publicado em 2001, a gente observa que quando o eletrocardiograma é normal e a avaliação cardíaca é normal, o tilt test fornece a maior parte dos diagnósticos e o estudo eletrofisiológico entra como um fator de confusão. Agora, na contrapartida, quando o eletro é anormal e se suspeita de diagnóstico de doença estrutural, o tilt test deve ser o último exame, porque pode acontecer de você ter um tilt test positivo, apesar de ser um exame específico, e a síncope não ser por aquele motivo. E aí, a avaliação mais detalhada, incluindo até a avaliação invasiva, teria sido indicada e o tilt test seria o último exame. O que não podemos mandar embora de um pronto-socorro? Chega um paciente com síncope, um caso para cada 1.000 habitantes chega ao pronto-socorro, o que não pode ser mandado embora para casa? A bradicardias sinusais persistentes ou inapropriadas, pausas sinusais, que possam ser pausas por falha do automatismo ou bloqueios sinatriais, retardos de condução biotrifasciculares. Então, paciente com bloqueio de ramo direito, com bloqueio divisional anterosuperior esquerdo ou bloqueio divisional posterior inferior esquerdo, bloqueio de ramo esquerdo com BAV de primeiro grau, QRS muito alargados, a gente imagina que esse paciente possa ter um bloqueio biotrifascicular. Ele deve ser avaliado cuidadosamente antes de se dar alta ao paciente. Bloqueios autoventriculares de segundo grau tipo 2, bloqueios avançados, BAVT, ou mesmo alterações isquêmicas, ondas Qs, ondas de necrose, ondas Ts que sugerem isquemia, ou alterações do segmento ST que sugerem possibilidade de áreas discinéticas ou de síndromes coronarianas agudas. As canalopatias, que envolvem um pool de doenças genéticas, QT longo, QT curto, a síndrome de Brugada, as síndromes do ponto J, que vem ganhando importância nos últimos tempos com a repolarização precoce, principalmente na parede inferior. As cardiopatias congênitas, pacientes que têm portador de cardiopatia congênita ou fisiologia tipo Fontan, que apresenta episódio de síncope, ele deve ficar para investigação, por conta daquela interação cardiopulmonar que existe. Displasia ritmogênica do ventrículo direito, paciente que tem onda Epsilon, que tem onda T negativa de VOV3, paciente que tem alteração eletrocardiográfica, que arritmia ventricular de outra localização que não seja só da via de saída. Pacientes portadores de miocardiopatia hipertrófica, aqueles que têm ondas Qs na parede inferior, ondas Rs altas, esses pacientes não podem receber alta. Pacientes com Wolff-Parkinson-White, pacientes que têm PR curto com onda delta, também não devem receber alta. Por quê? A síncope pode ser um indício de uma fibrilação atrial associada à pré-excitação. E esse paciente deve ser encaminhado para a ablação da via acessória. E pacientes portadores de marca-passo tem que ser avaliado o marca-passo para se descartar as falhas do marca-passo antes de se liberar o paciente. Esse trabalho feito no Dante Pazzanese e publicado em 2012 mostra um total de 3.000 pacientes. Aproximadamente 19% dos pacientes assintomáticos apresentam alguma alteração eletrocardiográfica, a mais variada sorte de alterações, incluindo situações como taquicardia supraventricular e pré-excitação ventricular.
Mas mais importante que isso, apresentam alterações de repolarização que podem ser, na vigência no episódio de síncope, um preditor de morte súbita, incluindo o intervalo QT prolongado. Trouxe alguns exemplos aqui, uma onda Q patológica na parede inferior, quando a R alta em V1, alteração difusa de repolarização, o que sugere a possibilidade de uma miocardiopatia hipertrófica. Aqui um paciente com miocardiopatia hipertrófica e PR curto e onda delta, né, sugerindo pré-estação e arritmia ventricular. Pacientes portadores de cardiopatia congênita, esse paciente portador pós-operatório tardio de tetralogia de Fallot com síncope, onde foi flagrado um flutter ventricular de origem da via de saída. Pacientes que têm degeneração gordurosa da musculatura. Então, aqui a presença da onda Epsilon, essa discreta elevação na porção final. E outros achados eletrocardiográficos sugerem displasia. T negativa de V1 até V4, fora da adolescência. Empastamento da porção final, que é o nadir do S final do QRS maior que 55. E uma desproporção de duração entre derivações direitas e derivações esquerdas. Pacientes portadores de síndrome de Brugada com síncope é uma indicação de desfibrilador, tal a gravidade e a importância da síncope para esses pacientes. Então, uma morfologia tipo bloqueio de ramo direito, com supradesnivelamento do segmento ST maior que 2 mm, onda T descendente, né, o padrão Covert type, e T negativa em V1, V2, pode ter ou não T negativa em V3. Esses pacientes com alerta espontâneo e história de síncope envolvem um risco de 6 vezes mais chance de morte súbita, e graças a Deus corresponde apenas a 10% da população total com síndrome de Brugada. É importantíssimo se medir o intervalo QT, com a finalidade de combinar o diagnóstico de síncope com o QT prolongado, pode ser um indicativo da presença da taquicardia ventricular polimórfica associada ao QT, chamado torsade de Pointes, que segue uma sequência curto, longo, curto, uma onda T bizarra, e aí ponta para cima e ponta para baixo, e geralmente o QT longo é autolimitado ou degenera para FV. Intervalos QTs curtos, né? Intervalo QT curto, que também está associado à fibrilação ventricular, é uma síndrome genética, que tem 3 formas também, e cada vez mais procurado e comentado entre as canalopatias. Quando lançamos mão da monitorização eletrocardiográfica, a gente pode ter monitorização eletrocardiográfica simples, como observamos anteriormente, ou a monitorização eletrocardiográfica mais duradoura, como o Holter, que fornece pouco diagnóstico, né, em pacientes com síncope. O monitor de eventos, que é uma monitorização mais prolongada, lembrando que se tem que programar muito mais um período pré-episódio do que pós-episódio, então a partir do acionamento do botão tem que se privilegiar a parte pré-acionamento do botão, e o monitor de eventos implantável, que pode fazer o diagnóstico de até 90%. 90% de diagnóstico em um ano. Lembrando que o monitor de evento implantável pode ficar até 18 meses. E a monitorização por telemetria ambulatorial no período de até 30 dias. Aqui temos o exemplo de um monitor de eventos externo, que durante episódio de síncope mostra uma desaceleração da frequência cardíaca, que pode ser compatível com uma resposta tipo mista, ou episódios onde você não tem a variação da frequência cardíaca, ou pode ter uma resposta cardioinibitória também com grandes bradicardias e grandes pausas. A nossa experiência com monitor de eventos, né, publicado na Relamp 2012, 24% dos pacientes são indicados por conta de síncope, a gente consegue o acionamento em 80% dos casos, sendo que uma correlação clínico positiva em 64%. E lembrando que para o diagnóstico de síncope neuromediada, é importante que você observe toda a sequência, o aceleramento da frequência cardíaca e o desaceleramento abrupto, nos casos das respostas mistas ou cardioinibitórias, que corresponde a toda a ativação do reflexo de Vesoul-Jarisch. O estudo eletrofisiológico fica restrito aos casos que são investigados com cardiopatia estrutural, aquelas síncopes que ocorreram durante, com risco de morte súbita, tem arritmia ventricular ou tem alguma síndrome genética. Esse paciente ou é coronariano, esse paciente pode ser avaliado para bradiarritmias, pela análise do intervalo AH, que vai do átrio até o RIS, ou
lesões infricianas que vão do ris até o ventrículo. O estudo fisiológico serve também para avaliação das taquiarritmias. Bom, mas a nossa grande dúvida quando temos um paciente, quando estamos de frente a um paciente saudável, aparentemente, um modelo de saúde, ou um atleta, ou um policial, ou um soldado, e esse paciente vai para o chão. Ou mesmo uma criança que foi avaliada durante a sua vida pelo pediatra e nunca detectou-se nenhum problema de saúde. A dúvida é, essa síncope de origem neuromediada, o que significa uma benignidade, ou ela tem outra etiologia? Ou ela é um preditor de morte súbita? O reflexo neuromediado, que é a grande maioria dos episódios, se estabelece da seguinte forma. Quando ficamos em pé, o sangue desvia para os membros inferiores. E aí o coração imediatamente interpreta isso como uma hipovolemia. Manda uma mensagem para o cérebro, e essa mensagem para o cérebro é, olha, estou hipovolêmico. Estando hipovolêmico, o cérebro pensa, olha, então tudo bem, eu vou aumentar a atividade simpática para aumentar a frequência cardíaca, aumentar o volume ejetado, fazer uma vasoconstrição, de forma que a pressão arterial se mantenha. Pressão arterial é o débito, então aumento a frequência cardíaca, o volume ejetado, aumento o débito, multiplicado pela resistência, então faço vasoconstrição, aumento a resistência. E o paciente se equilibra até eu conseguir a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O que acontece é que esses pacientes permanecem em pé. E conforme vai aumentando a frequência cardíaca, a sístole é fixa no ciclo cardíaco e a diástole vai encurtando. E aí eu estou numa situação que eu tenho um retorno venoso diminuído porque eu estou em pé e uma diástole muito encurtada. E um coração batendo com força aumentada por conta da adrenalina. Isso estimula fibras. O coração começa a bater muito forte, muito rápido no vazio. Isso estimula fibras na parede livre, chamado mecanorreceptores ou fibra C, e essa contração vigorosa manda uma segunda mensagem para o cérebro. Olha, eu estou batendo muito forte, muito rápido no vazio. Então isso naturalmente voltaria com um aumento gradual do tônus vagal, um bloqueio gradual do tônus simpático e um equilíbrio, que é o que acontece com todos nós quando nos levantamos de cadeiras, levantamos da nossa cama, a frequência cardíaca sobe e depois ela cai gradualmente. No entanto, esses pacientes têm um reflexo vasodiarite exacerbado. Nesse momento que estou batendo muito forte, muito rápido no vazio, volta com aumento brusco do tônus vagal, uma bradicardia, uma hipotensão e síncope, ou um bloqueio súbito do tônus simpático, com vasodilatação, hipotensão e síncope. Se predominar o aumento do tônus vagal, eu tenho grandes bradicardias. Então, respostas tipo cardioinibitórias. Se predominar o bloqueio do tônus simpático, eu tenho geralmente grandes vasodilatações, respostas vasodepressoras. E se a resposta foi equilibrada, atualmente eu tenho uma resposta mista, onde cai a frequência cardíaca, cai a pressão arterial, mas eu não tenho força, eu não tenho pausas importantes ou nem bradicardias importantes que me levem ao diagnóstico de uma síncope cardioinibitória. As síncopes neuromediadas correspondem à grande maioria dos casos. E a síncope neurocardiogênica, que é essa do reflexo que eu acabei de explicar, ela corresponde a 94% dos casos de síncope neuromediada. Existem outras formas de síncope, a chamada síncope situacional, que pode ser por micção, defecação, deglutição e tosse, e na criança também se soma o choro. As síncopes de origem central, que são de grande importância para a criança, e as síncopes do seio carotídeo. As síncopes centrais, né, são aquelas que eu falei, após medo, dor, raiva, sensação ou cheiro desagradável. Aquela criança que na hora da coleta do exame, ela faz uma síncope. Ou a criança que que faz síncope na hora de pentear o cabelo, que ela tem medo, principalmente as meninas, dor do desembaraço do cabelo, podem fazer síncope. Ou aquela que vê sangue e acaba desmaiando. A síncope vasovagal clássica, que é aquela do ficar em pé, desviar o sangue, é mais comum no adolescente, porque ele tem uma relação entre o segmento superior e o segmento inferior menor do que um. Significa que ele tem muito mais perna do que tronco e cabeça. E isso favorece o desvio de fluxo para o membro inferior. O tronco não está totalmente muscularizado, existe uma certa desproporção entre as pernas e o resto.
Os episódios geralmente estão relacionados ao ortostatismo, ela vem precedida de pródromo, então palidez, sudorese, náuseas, vômitos, porque isso reflete a ativação do sistema nervoso autônomo. Pode acontecer após o exercício. E aí a gente tem que lembrar que o exercício é uma situação onde é que após o exercício eu perco a bomba muscular, que aumenta o retorno venoso, então eu tenho o retorno venoso diminuído, vasodilatação, por conta da vasodilatação muscular, e taquicardia, um certo grau de desidratação. Geralmente não vem acompanhado de parada respiratória nem apneia, mas pode acontecer movimentos tônico-clônicos generalizados e mesmo liberação esfincteriana, principalmente do esfíncter vesical. E raramente dura muito tempo, a recuperação é muito rápida. A síncope do seio carotídeo é comum em adultos, está relacionado à questão de uso de gravata ou movimento de rotação da cabeça, e o diagnóstico é feito com a compressão do seio carotídeo durante o tiro teste, desde que se descarte nos mais idosos a questão das placas carotídeas. Né? A síncope situacional pode ser por micção, defecação, deglutição ou tosse. E o choro, aquelas crises de birra, ganham importância na infância. Muitas vezes a criança chora, e ela trava a glote, ela faz um movimento expiratório forçado contra a glote fechada, e aí o paciente faz como se fosse um valsalva, ele faz síncope. Outra possibilidade comum a todas essas situações, exceto a micção, é a questão da manobra do Valsalva aumentar a pressão venosa, o que diminui a pressão de perfusão cerebral, também como causa, mecanismo fisiopatológico para essa síncope. É importante observar que se eu avaliei o paciente após a minha avaliação inicial, eu suspeito de síncope. Se ele tem uma síncope em posição deitada, ou se ele tem síncope durante esforço, isso tudo está relacionado a síncopes de origem cardíaca. Agora, se a evolução é muito longa, o tempo entre a primeira síncope e a síncope atual é muito longa. Tem sudorese, palidez, desconforto, náusea, sensação de frio ou calor. Então, esse paciente provavelmente só é ativação do reflexo do sistema nervoso autônomo, e aí eu tenho as síncopes chamadas síncopes neuromediadas. Existem inúmeros scores para se classificar, o que a gente utiliza é o EGSIS, que dá para utilizar inclusive para crianças, onde a gente vê palpitação precedendo a síncope, eu dou 4 pontos, doença cardíaca estrutural ou eletronormal, dou 3 pontos, síncope durante esforço, 2 pontos, 3 pontos, síncope em posição supina, 2 pontos. Se eu tenho fatores precipitantes, ambiente muito lotado, ortostase prolongada, medo, dor, raiva, ou alguma situação que lembre um fator precipitante, eu tiro 1 ponto. Pródromos autonômicos, náusea, vômito, sensação de frio ou calor, eu também tiro 1 ponto. Conforme esse score vai se aproximando de 0 ou ficando negativo, a possibilidade é maior de neuromediada. Se eu tenho 3 ou mais pontos, esse paciente provavelmente tem uma síncope de origem cardíaca. Então, olha só, aqui é a situação. Eu tenho síncopes menor ou igual a 3, né? 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Eu tenho predominantemente quadros neuromediados, que são investigados pelo tilt test com sucesso. O tilt test vai ser o primeiro exame. Quando eu tenho um quadro maior que 3, então 4, 5, e para frente, eu vou avaliar o tilt test como último exame, porque eu tenho que descartar as causas de origem cardíaca. O tilt test é um exame que é realizado, é um teste diagnóstico, ele tem uma sensibilidade baixa, altamente específico, e ele é investigado com uma mesa que ela tem inclinação que varia de 60 a 70 graus, a gente utiliza um eletrocardiograma digital, um polígrafo digital, aparelhos para medir a pressão arterial, tanto automáticos quanto manuais, cintas de fixação e todo o material de suporte para esse paciente. O teste de inclinação pode nos fornecer respostas vasovagais,
né, que envolvem aquelas 3 respostas que eu falei, a cardioinhibitória, a vasodepressora e a mista. Posso ter desautonomias, mas quedas graduais da pressão arterial. Ou posso ter as taquicardias posturais ortostáticas, são queda da pressão arterial, que corresponde a uma queda da pressão arterial com elevação da frequência cardíaca. Poderia ser interpretado a taquicardia postural ortostática como uma forma inicial de desautonomia, onde o coração ainda é capaz de responder com taquicardia. As respostas mais comuns são as vasovagais. Então a gente tem 3 tipos de resposta. Vasodepressora, onde não cai a pressão arterial, cai a pressão arterial, porém não cai a frequência cardíaca. A resposta cardioinibitória, onde a queda da frequência cardíaca é importante, queda da pressão arterial, com a frequência cardíaca abaixo de 40 por mais de 10 segundos ou pausas maior que 3 segundos. E a resposta mista, que também cai a frequência cardíaca, também cai a pressão arterial. O que me diferencia a resposta mista da resposta cardioinibitória? É que a resposta mista não cai a frequência abaixo de 40 também, não faz pausa. Ela não tem forças para chegar a ser uma cardioinibitória. As respostas cardioinibitórias, elas podem ser de 2 tipos, né? As respostas com pausas ou sem pausas. Então, existem inúmeros traçados de gráfico, plotando a frequência cardíaca e a pressão arterial, que correspondem a cada uma dessas formas de síncope. Eu recomendo para vocês esse artigo que eu, o Dr. Ricardo Habib, escrevemos em 2003. O tratamento precisa ser ajustado, isso mudou ao longo do tempo, mas os tipos de resposta estão muito bem explicados nesse artigo. Caso algum de vocês queira maior informação, foi publicado na revista da SOCESP em 2003. Protocolos curtos ou longos, não há grande diferença, como comentarei a seguir. Atualmente no Dante Pazanese se utiliza o protocolo de Amirati, onde se sensibiliza o paciente com 1,25 mg de isordiol 30º minuto de inclinação, isso mantém mais 15 minutos. Lembrando que o protocolo sensibilizado ele é utilizado com isosorbida, é utilizado em dose ajustada para alguns adolescentes e para os adultos. As crianças a gente sensibilizaria com outras formas de medicamento. Não há diferenças entre protocolos longos ou curtos, então há uma tendência a se utilizar protocolos curtos, de curta duração na inclinação. Como realizo os protocolos para crianças? Né? Então, as crianças que vão até os 10 anos, habitualmente realizamos protocolos de 40 minutos de inclinação não sensibilizado. Se houver a necessidade de sensibilização, utilizamos isoproterenol. Os adolescentes, que vão entre os 10 e 20 anos, há atualmente também protocolos não sensibilizados. Se formos sensibilizar, utilizamos ou isoproterenol ou nitrato em dose corrigida. A maior parte das respostas são respostas mistas. As cardioinibitórias ocorrem em 22,5% dos casos. Respostas vasodepressoras em 7,5% e as taquicardias posturais ortostáticas em 2,5% dos casos. Esse trabalho, que foi publicado no Circulation em 2008, mostra que não existem fatores clínicos que são capazes de predizer a resposta do tilt em criança e adolescência. Então, pré-síncope ou outros sintomas, mais de 2 episódios de síncope no último ano, mais de 5 episódios na vida ou síncope nos últimos 6 meses, são incapazes de predizer a resposta ao tilt test. Então, frente a um paciente que tem uma síncope que é suspeita não mediada, a gente tem que esclarecer a família que o tilt test não vem positivo em todos os casos, só de 50% a 60%. Nos adolescentes bem triados pode chegar a 70%. E aí, a orientação para o paciente sobre a benignidade do caso e os reflexos e os fatores desencadeadores. Orientando a possibilidade de recorrência. Né? Lembrando que o paciente, mesmo tratando de forma adequada, pode recorrer várias vezes durante o período e depois passar anos sem ter nenhuma recorrência. Ensinar o paciente a reconhecer os pródromos para poder tratar com as manobras abortivas. E nos casos específicos das crianças com crise de perda de fôlego, evitar fazer o tratamento dos fatores psicológicos. Evitar ambientes lotados, fazer a orientação
fazer a orientação da ingesta hídrica, a prática esportiva, evitar situações onde se tenha situações de trauma, né? Evitar falar sobre injeção como forma de punição, só proteger a criança para que ela não se machuque quando ela cai ao chão ou está fazendo uma crise de birra. E orientar os adolescentes podem realizar as manobras abortivas. Né? É muito ineficaz em crianças, mas é útil nos adolescentes. Isso pode ser cruzando as pernas ou puxando os braços. Uso de fármacos. Durante muitos anos nos utilizamos de beta-bloqueadores, mas após o estudo POST, que mostrou que o metoprolol é igual ao placebo, principalmente para os mais jovens, abaixo dos 40 anos, não temos utilizado mais o beta-bloqueador para agir naquele ventrículo hiperdinâmico que acontece na fisiopatologia. Uso de corticoide, né? Como a fludrocortisona, ainda tem o seu espaço, mas com respostas muito variáveis. Lembrando que a fludrocortisona sensibiliza a periferia catecolamina e ainda retém sal e água. A mesma coisa de tratamento a gente pode utilizar midodrina, que é um alfa-agonista, ou paroxetina, que é um inibidor de recaptação. A midodrina é a que tem a melhor resposta. O tilt training é uma dessensibilização do reflexo, é ineficaz de baixa aderência, principalmente para os adolescentes, e totalmente ineficaz para crianças. Combatendo as síncopes de origem cardioinibitória, aquelas que fazem pausa importante, o marca-passo também não tem sido eficaz. Então, o estudo do VPS-2 mostrou que você deixar o marca-passo, tanto no modo de estimulação quanto no modo de sensibilidade, então não faz a menor diferença. O teste de inclinação nesse paciente, aqui eu trouxe um caso para a gente ver. No teste de inclinação, a gente observa uma queda abrupta da frequência cardíaca e da pressão arterial, e nos traçados a gente observa que essa queda da frequência cardíaca ocorreu por uma grande assistolia de 34 segundos, seguida de crise convulsiva, e o Trendelenburg acabou revertendo em uma recuperação espontânea sem pós-ictal, que é o que diferencia das crises. Muito obrigado. Eu deixo aqui mais informações no site www.arritmiaonline.com.br. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode ser enviada para rogerioandalaft@arritmiaonline.com.br.